sequência no nosso vídeo, vamos abrir aí a nossa Bíblia, você acompanha na nossa tela o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 12. Um texto bastante conhecido, bastante usado. Eu mesmo usei bastante esse texto porque aprendi assim, fui ensinado dessa forma, mostrando que quem não dá o dízimo está roubando a Deus e estaria, portanto, debaixo de maldição. Mas vamos fazer uma análise apurada desse texto para tentarmos entender o que realmente o texto nos diz, observando o contexto em que o texto está inserido, porque texto sem contexto é um pretexto para a heresia. E se a gente não analisar o contexto onde o texto está inserido, a gente vai tirar uma interpretação equivocada desse texto. Vamos ver aí? Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 12, nos diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Veja que o texto começa com uma pergunta. E eu começo a perguntar a você: a quem o escritor está perguntando? A quem está sendo direcionada esta pergunta? Roubará o homem a Deus? Vamos acompanhar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Veja que aqueles que são acusados de estarem roubando questionam: em que te roubamos? Então havia algo de errado e as pessoas tinham consciência, mas ainda faziam dissimulação. Veja bem, nos dízimos e nas ofertas. No verso 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. A nação de Israel estava sendo amaldiçoada. Por quê? Porque os sacerdotes roubavam o dízimo e a oferta que era do Senhor. Mais à frente você vai entender um pouco disso aí. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro e para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro, como nós já falamos no vídeo anterior, eram os armazéns que foram criados para comportar as ofertas e os dízimos que eram doados em forma de grãos, em forma de mosto, em forma de vegetais, em forma de alimentos, da colheita da nação de Israel, em forma de gado, de ovelhas. Então, esses armazéns eram chamados casa do tesouro, eram câmaras grandes para poder estocar aquele alimento que serviria para o sustento dos levitas, a tribo que não recebeu herança junto com as demais tribos. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Outro ponto aqui, que vai remeter àquilo que nós já vimos falando, o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. E a bênção em troca do dízimo, em cima daqueles que dizimavam, eram chuvas. Eram bênçãos de Deus para que a colheita fosse mais farturenta ainda. Então, quando as pessoas dizimavam, Deus cumpria a sua parte e derramava a chuva serode, a chuva temporã, a chuva no tempo certo, para que as colheitas produzissem ainda mais. Esse era o foco, esse era o entendimento. E as pessoas de Israel estavam passando por situação calamitosa, desastrosa, porque estavam negando nos dízimos e nas ofertas, consequentemente as chuvas não caíam no tempo certo, consequentemente as plantações não produziam o que era esperado, e ainda tinha os inimigos em redor que saqueavam o que eles tinham. No verso 11 diz: e por causa de vós repreenderei o devorador. Nós aprendemos na igreja, eu ensinei assim, porque aprendi assim, que o devorador aqui é o diabo.
que iria devorar a renda de quem não dizimasse. Mas isso não é verdade. O que o texto está dizendo, o devorador, o migrador, o cortador, é uma espécie de gafanhoto que iria devorar a colheita daqueles que não dizimavam, porque não eram fiéis ao Senhor. E que, mesmo se a chuva não caísse e algo nascesse, o devorador, o migrador, o gafanhoto, o cortador, iria consumir a colheita. Essa é a ideia central do texto e você pode entender isso. Então repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Mais uma vez confirmando. Dízimo era fruto da terra. O devorador era gafanhoto, lacusta, gafanhoto selvagem, cortador, migrador. Nada a ver com o que os pregadores ensinam hoje a respeito de ser o demônio destruindo suas rendas. E a vossa vide no campo, ou seja, a vossa plantação no campo, não será estéril. Ser estéril é quando não dá fruto. Então, se eles fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, como o Senhor tinha exigido, o Senhor ia mandar as chuvas no tempo certo e a plantação ia florescer, a plantação ia frutificar, não ia ser estéril. Diz o Senhor dos Exércitos, no verso 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventuradas, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Israel estava inserido no meio de várias nações pagãs. Para tomar posse da terra prometida, ela mesma teve que destruir várias nações pagãs. Cananeus, heveus, pelegeus, ginezeus, jebuseus, filisteus, tantos outros foram destruídos, desapossados da terra, para que eles pudessem adentrar naquela terra que a promessa era uma terra que manda leite e mel. Mas eles vieram a desfrutar de tempo de seca, de tempo de guerra. Por quê? Porque não ouviram perfeitamente aquilo que o Senhor havia alertado. Primeiro porque não destruíram totalmente os inimigos. Os textos bíblicos mostram. Ao invadir as terras, destruíram a boa parte, pegou outra parte e trouxe para trabalhar como escravo nos serviços pesados. Trouxe lá os filhos dos gigazeus, dos jebuseus, dos filisteus, e esses vieram com os seus deuses, com as suas idolatrias, e estavam dentro do arraial de Israel, e volta e meia Israel se rendia à idolatria trazida por aqueles povos que Deus havia mandado destruir. Com isso, o povo se acomodava em estar servindo ao Senhor e também a Astarote, a Baal, aos Baalins. E a Bíblia já nos adverte que não podemos servir a dois senhores. Quando chega nessa situação de Malaquias, você lendo todo o livro de Malaquias, você vai entender que primeiramente o Senhor está repreendendo os sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade de estarem prestando serviço diante de Deus, porque eles estavam roubando a Deus. A repreensão primeiro é para os sacerdotes. E por causa disso, a nação inteira era amaldiçoada. A nação inteira era amaldiçoada por causa dos sacerdotes. Nós temos vivido nos dias de hoje dias difíceis, onde sacerdotes, entre aspas, levantam a sua voz, fazem profecias, atos proféticos, falam em nome de Deus, profetizam bênçãos sobre a vida das pessoas. E o que tem acontecido? O que tem acontecido? Os sacerdotes se desviaram dos caminhos do Senhor, e mesmo usando o nome do Senhor, mesmo estando na casa do Senhor, as suas bênçãos se tornam em maldições. Vamos analisar o texto? Examinamos esta passagem verso por verso, versículo por versículo. Vamos fazer uma análise acurada desse texto para que possamos extrair algumas coisas importantes. Acompanhe comigo aí. Capítulo 3 de Malaquias, verso 8. Vamos verso por verso para tentar entender. Este verso nos diz que quando um homem retém seus dízimos, ele está roubando, na realidade, a Deus. Isto porque ele está retendo algo que não lhe pertence, antes é propriedade de Deus. Sobre o velho pacto, a velha aliança, feita entre Deus e Israel lá no Monte Sinai, o dízimo era obrigatório, era mandatório. Portanto, retê-lo se torna um ladrão. Quem retinha, quem não dava o dízimo, se tornava um ladrão.
Note também que Deus diz que o povo que estava roubando em dízimos, lembra do outro vídeo? O dízimo dos levitas, o dízimo dos festivais e o dízimo dos pobres. Então veja que ele não diz no dízimo, mas sim nos dízimos. E nós vimos isso no vídeo anterior, que existia pelo menos 3 dízimos. O dízimo para o sustento dos levitas, que deveria ser levado a Israel, a Jerusalém, melhor dizendo. O dízimo dos festivais, que era feito para os festivais, que quando fosse muito a quantidade, a pessoa podia vender e levar o dinheiro para Jerusalém e lá comprar gado, comprar carne, comprar bebida forte, comprar vinho, comprar tudo que a sua alma desejasse. Era para o festival, para comer e se alegrar na presença do Senhor. E o dízimo dos pobres, que era retirado de 3 em 3 anos e não era levado a Jerusalém, mas era na sua própria aldeia para sustento do pobre, da viúva, do estrangeiro que habitava dentro da nação de Israel. Então vemos que refere-se aí a 3 dízimos diferentes. E o Senhor cobra em Malaquias 3:8 exatamente porque vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Outra coisa interessante que a gente vai ver mais à frente, nas ofertas também. Os pregadores hoje enfatizam aí no dízimo, mas havia também a oferta. Hoje há igrejas que já abrem o olho também para essa questão e tiram ofertas e mais ofertas, extraindo, extorquindo a fé das pessoas, infelizmente. Esta, sem dúvida, refere-se às ofertas específicas em Levítico capítulo 1, verso 5, que na realidade não era dinheiro. Vamos ver também aí. Tais como a oferta queimada, que era holocausto, quando apresentava o animal e sacrificava aquele animal. A oferta de manjares, que era dos frutos da terra, das coisas da terra também queimada, sacrificada. A oferta de paz, a oferta pelos pecados e a oferta pelas culpas. Todas estas ofertas eram constituídas principalmente de sacrifícios de animais, nada a ver com dinheiro. Sacrifícios de animais. O suprimento de comida e mantimento para os levitas era provido em grande parte através destes sacrifícios de animais, dos quais os levitas eram permitidos participar, comendo-os. Isso mesmo, comendo-os. Aquilo que era sacrificado, os levitas tinham a permissão para tirar a parte que lhes cabia para comer. Em certos casos, uma importante pergunta emerge a este ponto. Por que é que reconhecemos que o sacrifício de animais não é coisa do novo pacto, da nova aliança, debaixo do pacto que foi selado com o sangue de Cristo, mas dizemos que o dízimo é? Você já parou para pensar nisso? Os sacrifícios de animais não foram abolidos? Foram. Por quê? Porque o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi realizado. E quando Cristo morreu naquela cruz derramando o seu sangue, ele estava anulando todo aquele sistema de sacrifício. E a partir de ali, um único sacrifício seria necessário, que foi o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim e por ti e por toda a humanidade. Mas por que compreendemos estas coisas e não compreendemos que o dízimo, que fazia parte da lei, também foi deixado no velho pacto? Porque as igrejas lucram e lucram muito com isso. Lucram e lucram muito com isso. Mais à frente nós vamos falar quando surgiu esse dízimo em dinheiro. E você vai compreender um pouco. Muito se fala aí, mas a gente vai trazer essa informação correta, dando as fontes para você, na história, comprovar onde surgiu o dízimo como dinheiro. Então, vemos aí por que o pacto foi quebrado, foi cancelado, mas insistem em manter o dízimo. E o pior, o transformam em dinheiro, quando que ele nunca foi dinheiro, ele sempre foi alimentos, cereais, animais, bens da terra. Se estivéssemos sobre a obrigação de pagar dízimo hoje, então certamente ainda estaremos obrigados a oferecer sacrifício de animais, porque os dois estão intrinsecamente ligados. O texto denota isso. A nação, os sacerdotes roubavam o Senhor nos dízimos, os 3 tipos de dízimos, e nas ofertas. Oferta pelo pecado, oferta pela paz, oferta de manjares, oferta pacífica,
que envolvia sacrifícios de animais. Deus amarrou um ao outro. É Deus falando com a nação. É um amarrado, atrelado, acoplado ao outro. E não podemos os separar. Os dízimos e os sacrifícios. Ele disse que seu povo o estava roubando por reter ambos. Não um só, mas os dois. Não podemos decidir pagar e escolher qual dos dois oferecemos a Deus hoje. Das duas umas, ou estamos sob a obrigação de oferecer ambos, dízimos e ofertas, que eram sacrifícios de animais, ou estamos liberados de ambos. Até porque não somos judeus, não somos da nação de Israel, não somos do pacto do Sinai, somos do pacto do Calvário. Somos enxertados através da fé de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, antes da lei ser dada 450 anos, Deus disse a Abraão que da descendência de Abraão viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Gálatas capítulo 3, verso 19 confirma que esse um é o Cristo que morreu na cruz e com o seu sangue cumpriu a promessa que Deus havia feito a Abraão, abençoando todas as famílias da terra. Por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus foi o último sacrifício, o sacrifício perfeito, com a morte de Cristo na cruz. Todo o sistema sacrificial, todo o sistema da lei foi deixado, foi cumprido. Quando Cristo lá em Mateus 5,17 diz que não passará um tio ou um jota da lei, as pessoas interpretam de forma errada. Ele diz, não passará sem que seja cumprido. E tudo se cumpriu nele, na pessoa dele, na cruz, na morte, na ressurreição, se cumpriu a exigência da lei. Por isso, nós estamos livres da lei agora para servir a Cristo. As igrejas pregam isso. Por isso as demais igrejas evangélicas não guardam o sábado, porque também fazia parte da lei e se cumpriu na pessoa de Cristo. Mas adotaram, baseados nos contextos da igreja católica, a questão do dízimo em dinheiro, que só foi introjetado no ano 785 pelo rei Carlos Magno. E até hoje, mesmo depois da reforma, que na realidade foi uma mini reforma que Lutero fez, né? Mudou algumas coisas, mas a estrutura continua a mesma. Estrutura de templos, estrutura de organização, estrutura de bispos, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, só para você entender. Então os dízimos faziam parte do antigo pacto. Eram obrigatórios à nação de Israel. E mesmo sendo citados antes da lei, nunca foi citado como obrigatório para aqueles que não eram da nação de Israel. Abraão e Jacó deram voluntariamente uma única vez. Não deram dos seus bens. Abraão deu dos despojos de guerra, como vimos. Jacó fez um voto. E só foi cumprir esse voto 20 anos depois. E a Bíblia não relata que ele fez isso outras vezes. Mas a partir do momento em que o dízimo debaixo da lei é colocado como obrigatório, a gente vê que é uma ordenança de Deus para sustento da tribo dos levitas, que serviam ao Senhor e que não tinham terras. E os dízimos eram plantação, colheita, gado, bens que eram produzidos pelas chuvas que o Senhor mandava na terra que mandava leite e mel. Nunca foi dinheiro. A única observação que faz com o dinheiro é o dízimo dos festivais, quando fosse muito, que a pessoa podia vender, levar o dinheiro para Jerusalém, onde ocorriam os festivais, e lá comprar bois, ovelhas, carne, bebida forte, vinho, tudo que a alma dele desejasse para comer e se alegrar na presença do Senhor. Nunca Deus determinou que o dízimo fosse transformado em dinheiro e muito menos que a igreja de Cristo fosse taxada, porque é uma taxa, é um imposto. E igrejas ensinam que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Eu já ensinei isso porque fui ensinado dessa forma. Hoje, graças a Deus, a minha mente se abriu e eu posso falar com consciência tranquila diante de Deus. Eu enganei as pessoas
porque também fui enganado. Eu passei à frente uma mensagem que não condiz com a veracidade da palavra, porque eu fui ensinado daquele jeito. Mas há tempo para você ouvir a palavra. E nós somos cobrados pela responsabilidade que recebemos ao ouvir a palavra. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Você está ouvindo? Medite. Vá para a Bíblia. Anote os textos. Confira lá na sua Bíblia se está como eu estou dizendo. Paulo diz lá no livro de Atos que os crentes de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica. Por quê? Porque eles ouviam a palavra com avidez e iam para as Escrituras conferir se aquilo que estava sendo pregado era conforme estava escrito. Por que os judeus mataram a Jesus? Porque não foram para a palavra. Estava escrito que ele viria. Moisés disse que levantaria um profeta semelhante a ele, que o povo rejeitaria. Estava escrito que o Cristo havia de padecer. Tudo que estava escrito a respeito de Jesus se cumpriu diante dos olhos dos sacerdotes, mas eles estavam cegos pelo poder e não enxergaram que o Cristo ressurreto estava diante deles, cumprindo aquilo que estava escrito. E nós temos hoje o privilégio de termos tempo oportuno para analisarmos estas coisas. Eu não estou convidando você a deixar a sua igreja. Eu estou convidando você a ler a tua Bíblia, a ouvir o que é pregado na igreja e a comparar com o que está na Bíblia. Porque durante anos e anos eu vi isto. As pessoas se basearem naquilo que os pregadores falam, sem olhar o que a palavra diz. É mais fácil receber a marmita pronta do que ir trabalhar na marmita. A palavra de Deus é uma fonte de alimento inesgotável. E nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos questionar. A própria palavra nos exorta a isso. Examinai tudo, retende o que é bom. Há igrejas que proíbem até pessoas de ouvirem mensagem em outras igrejas, preocupadas para que elas não sejam convencidas de algo contrário que é ensinado na igreja. Quando você se decide numa igreja, você recebe a doutrina daquela igreja como verdade absoluta. Foi assim comigo, com você, com todos. E você é ensinado de que as demais igrejas ensinam diferente e que aqueles pontos que ela ensina diferente da sua fé é que elas estão erradas. É assim que funciona. Na questão do dízimo, todas elas concordam, porque vem esse ensino da Igreja Católica, que foi a primeira igreja instituída, a primeira instituição, a primeira denominação. Mas isso não quer dizer que seja a verdadeira. Porque a igreja que Jesus fundou, ela não tem nome, ela não tem placa, ela não tem representante. O nome dessa igreja é o Reino de Deus. E ele diz que o Reino de Deus está entre nós. O Cristo ressurreto instituiu o Reino de Deus. Ele não instituiu denominação católica, batista, presbiteriana, não. Isso aí foram os homens que criaram. E cada uma com a sua visão divergindo um pouco da outra. Nos primeiros séculos, os cristãos tinham um compromisso único e exclusivo com a palavra. A palavra de Deus. Com o surgimento das denominações, o compromisso passou a ser com a instituição. O batista tem compromisso com a denominação batista. O adventista tem compromisso com a denominação adventista. O presbiteriano com a presbiteriana. O assembleiano com a assembleia. E assim sucessivamente. A palavra fica em segundo plano, porque homens se reuniram e decidiram que a interpretação é essa e que aquelas outras estão erradas. Então você entra nesse barco com a bandeira dessa denominação e defende aqueles princípios, muito embora não conhecendo o que a palavra diz. O meu convite é para que você se abra para o que diz a palavra. Que você se desprenda dos conceitos, dos dogmas, dos preceitos denominacionais para enxergar na palavra, coisa que os judeus não fizeram. Se trancaram dentro do conceito filosófico que tinham, que eram o povo escolhido de Deus, e realmente o eram. Mas não enxergaram diante dos seus olhos aquele que era o Salvador que eles tanto esperavam. Vamos voltar ao nosso texto. Capítulo 3, verso 9. Aqui somos ditos que, como o povo de Israel estava retendo os dízimos e as ofertas, consequentemente estavam amaldiçoados
com a maldição. Note que o verso não diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a humanidade. Não, a mim me roubais toda a nação, nação de Israel, que havia recebido a obrigatoriedade de dizimar, que havia recebido a orientação da parte de Deus, que ouviram a voz de Deus no Monte Sinai, que viram Moisés falar e aceitaram o pacto. Eles estavam obrigados a guardar esse pacto. Paulo, escrevendo ao Gálatas, diz que nós não chegamos ao Monte Sinai, ao Monte Ardendo. Nós fomos incluídos, enxertados através do Calvário, da morte de Cristo, já no novo pacto, no novo cenário, numa nova lei, a lei de Cristo, a lei da liberdade, que fez de judeus e gentios um só, aceitáveis diante de Deus. A lei mosaica fazia os judeus aceitáveis diante de Deus. A lei de Cristo trouxe a abrangência, porque havia a promessa de que nele os gentios esperariam. E nós somos esses gentios, nós que não somos da nação de Israel. Se dizimar fosse um mandamento moral e eterno para todos os povos de todos os tempos, então todos eles estariam sobre maldição. Mas o texto diz que a nação de Israel estava sobre maldição. Nosso texto somente diz que toda a nação de Israel que estava sobre a maldição. Agora, o que é interessante sobre esta maldição é que em Deuteronômio capítulo 28, abra sua Bíblia aí, vamos ver qual era a maldição que a nação estava. Somos ditos que se Israel, sob a lei judaica, desobedecesse os mandamentos de Deus, então a nação seria amaldiçoada. É isso mesmo, Deuteronômio capítulo 28, verso 18. Abra aí, leia conosco. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias da tua vaca, das tuas ovelhas, e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, ou seja, não dará chuva para a colheita, e a terra que está debaixo de ti será de ferro, não produzirá frutos. O verso 24 diz, o Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó, e poeira dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O verso 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. O devorador, o migrador, o cortador, que as igrejas ensinam que é o demônio. O texto bíblico traz a noção de gafanhoto, gafanhoto mesmo, o inseto que destruía as colheitas. Essa é a ideia. O verso 39 diz, plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherás. A nação ia plantar, mas não ia colher, porque estava debaixo de maldição, por desobedecer a lei, por negligenciar o dízimo. Era esta a situação em Israel. O verso 40, em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira, e todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos que tem ordenado. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 18, 23 a 24, 38 a 40 e também o 45. Esta era a maldição que a nação de Israel estava desfrutando no livro de Malaquias, quando o livro foi escrito. Por negligenciarem a lei, o dízimo, que fazia parte da lei, a nação estava sendo amaldiçoada. Nada a ver com o que os pregadores ensinam hoje a respeito da maldição de quem não dá o dízimo. Até porque eles transformaram dízimo, que era bens, colheita, gado, em dinheiro. É mais cômodo, né? É mais cômodo. Já pensou as igrejas recebendo laranja, jaca, banana, gado? É mais cômodo receber o dinheiro. E isso foi feito pela Igreja Católica. E todas as demais denominações, com exceção da Congregação Cristã do Brasil, trabalham em cima disso. Do dízimos, da maldição de quem não é dizimista,
infelizmente, distorcendo a palavra de Deus. E estas coisas vão sendo perpetuadas de geração em geração. Eu, por 20 anos, preguei isso. Fui ensinado assim quando me converti no dia 27 de novembro de 1994. E me tornei pregador do Evangelho, recebendo a orientação da denominação batista, onde as pessoas precisavam ser dizimistas para desfrutar, para desenvolver cargo na igreja, e muitas pessoas eram até proibidas de exercer cargos se não fosse dizimista. Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vamos dar sequência? Nestes versos, Deus adverte que se o povo desobedecesse seus mandamentos e estatutos, todas estas maldições viriam sobre a terra, a qual o Senhor disse que emanaria leite e mel. No versículo 10, no capítulo 3 de Malaquias, nos diz, nesta passagem Deus fala da casa do tesouro, como base em Neemias 12:44, já lemos no primeiro vídeo. Casa do tesouro não é o templo, casa do tesouro não é a igreja. Casa do tesouro eram os armazéns constituídos para estocar os alimentos que eram dizimados e ofertados. A casa do tesouro eram os armazéns. Mas vamos lá. Deus fala da casa do tesouro com base em Neemias 12:44. Sabemos que isso se refere às câmaras no templo, postas à parte, não era dentro do templo, era à parte, e designadas para guardar os dízimos dados pelo povo para sustento dos sacerdotes e a todos os demais levitas. Não existe sequer um fiapo de evidência de que devemos associar estas casas do tesouro aos prédios das igrejas para as quais os crentes no novo pacto devem trazer seus dinheiros. Não existe isso. Ademais, a razão pela qual Israel devia trazer todos os dízimos para dentro da casa do tesouro era para que houvesse bastante alimento na casa de Deus. Deus estava interessado em que os levitas tivessem comida para comer, porque eles não tinham terra para plantar. Este era o propósito daqueles dízimos que eram trazidos para o templo de Deus. Somos ditos também que se o povo de Deus fosse fiel em trazer seus dízimos para a casa do tesouro, Deus abriria as janelas do céu e derramaria para eles uma bênção que transbordasse. Isso, sem dúvida, refere-se à promessa de Deus de trazer abundantes chuvas para produzir bênção de uma transbordante colheita. Lá no mesmo capítulo de Deuteronômio, você pode observar que tem as promessas de bênção e as promessas de maldição. Se fores fiéis, se cumprires os estatutos que hoje te ordeno, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás o ventre do teu filho, o ventre dos teus animais, o teu campo, a tua oliveira. Todas as bênçãos recairiam sobre a nação de Israel se fossem fiéis à lei que eles estavam recebendo ali no Sinai. Da mesma forma que todas as maldições acarretariam sobre eles se fossem infiéis. Deus trabalhou de maneira clara com a nação de Israel. O texto de Malaquias está mostrando o que ocorreu quando o povo se tornou infiel. O texto de Malaquias não foi escrito para a igreja. O texto de Malaquias foi escrito para os sacerdotes e a nação de Israel que estavam roubando a Deus. Quando eu pego esse versículo 8 a 10 e transcrevo para a igreja, eu estou cometendo um grande erro. Estou pegando algo que foi escrito exclusivamente para um povo num período onde a lei judaica estava imperando e querendo exigir da igreja, que foi comprada pelo sangue de Cristo, o sacrifício perfeito. O sangue de Cristo, o sacrifício perfeito, pagou todos os sacrifícios que era necessário fazer debaixo da lei mosaica. E isso é fácil entender quando nós nos desprendemos da circuncisão, quando nós nos desprendemos dos sacrifícios de animais. Mas por que a dificuldade de compreender também de se desprender dos dízimos? Porque nos foi introjetado em nossa mente, durante anos e anos, desde o dia em que abraçamos a fé, de que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, usando de forma distorcida o texto de Malaquias capítulo 3. Por esta maneira, as pessoas têm dificuldade de se associar. E muitas das vezes, pessoas se sujeitam
até a passar fome. Já ocorreu isso. Para não deixar de dar o dízimo à igreja. Acreditando que está dando a Deus. Mas na realidade ela está cumprindo uma ordenança da igreja, da denominação, que pegou esse bonde, esse fio e manteve, mesmo no tempo da graça, algo que é da lei. Abra os olhos, entenda, compreenda o que a palavra de Deus está dizendo. Vamos em seguir com o nosso texto, o versículo 11, Malaquias capítulo 3, verso 11. Neste verso, Deus promete que se Israel trouxer os dízimos e as ofertas, já falamos, eles hoje enfatizam só o dízimo, as ofertas eram sacrifícios de animais, mas nós entendemos que os sacrifícios foram abolidos na cruz. E temos dificuldade de entender que os dízimos também. Mas vamos lá. Se Israel trouxer os dízimos e as ofertas, ele repreenderá o devorador, para que não destrua o fruto da terra. Sem dúvidas, o devorador é uma referência à locusta, um tipo de gafanhoto que comia a plantação. Nada tem a ver com o demônio, que as igrejas intitularam de devorador, de gafanhoto, brigador, cortador. Ainda tem igrejas que fazem outros e outros adjetivos para colocar medo na consciência das pessoas, para que elas não deixem de dizimar. Porque a renda está intrinsecamente ligado ao dizimar. Então, pelo medo, as pessoas são presas na consciência a continuarem ofertando e dizimando cada vez mais para estas pessoas que enricam, esta é a palavra, enricam às custas da fé dos pobres. Infelizmente. Veja que a locusta que Deus adverte que virão sobre os campos de Israel, e se o povo falhar em trazer os dízimos, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 38, como nós lemos há pouco, a respeito da maldição. O gafanhoto virá e destruirá a vinha. Vocês podem até plantar, mas não vão colher, porque não estão sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Isso era no tempo da lei. O texto de Malaquias está descrevendo o que estava acontecendo, confirmando com o que já havia profetizado, prometido, previsto em Deuteronômio capítulo 28. Nada a ver com a igreja. Tem igrejas que pegam o texto de Deuteronômio capítulo 28 e querem fazer medo às pessoas. Se vocês for fiel no dízimo, na oferta, todas estas bênçãos te acompanharão. Bendito serás no campo, bendito serás na entrada, bendito serás... Se não for, também todas essas maldições. E as pessoas abraçam este ensino, mesmo sendo contrário. Texto sem contexto é um pretexto para a heresia, meu irmão. Texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Nem tudo que está escrito é para você cumprir hoje. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para você cumprir hoje. Muito do que está escrito na Bíblia foi cumprido na pessoa de Cristo na cruz por você, por mim, por nós. Cristo cumpriu todos os requisitos da lei na cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. A lei trazia e apontava o castigo, mas Cristo se colocou em nosso lugar, pagando o preço pelo nosso castigo. Ele sofreu o nosso castigo. Ele comprou a nossa redenção. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos tirou debaixo da lei. Ele nos resgatou. Ele comprou com o seu sangue a nossa liberdade. Muito embora hoje as pessoas tenham aceitado a Jesus e imaginado que estão livres, na realidade estão se tornando escravos. A Bíblia diz que nós nos tornamos escravos daquele que nos vence. E muitas das vezes, mesmo com a consciência tranquila, querendo servir a Cristo, as pessoas vivem servindo a denominações, a homens. É aquilo que Jesus falou. Pela vossa tradição invalidais a palavra de Deus. Os judeus faziam isso. As igrejas hoje fazem isso. As denominações fazem isso. Pela tradição delas, invalidam o que diz a palavra de Deus. E colocam na mente das pessoas algo que a palavra de Deus não cobra.
Lá no livro de Atos, capítulo 15, encontramos o primeiro concílio. Porque a igreja estava surgindo. E alguns desceram de Jerusalém, foram a Antioquia e insinuaram de que se eles, os judeus, os gentios, que não eram da nação de Israel, que haviam aceitado Jesus, se não forem circuncidados e guardarem a lei, não poderão ser salvos. E houve muito debate entre Paulo e Barnabé, subiram a Jerusalém, você pode ler Atos capítulo 15, você vai ver, e foram aos discípulos, aos colunas da igreja, e houve o primeiro concílio, e ambos concordaram de que não podia se botar sobre os ombros dos gentios aquilo que nem mesmo os judeus suportaram. Unicamente os aconselharam a se abster da carne sacrificada, das relações sexuais ilícitas. Porque a fé em Jesus é o que nos salva. Não é a obediência à lei. Não é a guarda do dízimo. Há igrejas aí, vi ontem, pregando de que quem não dá o dízimo não pode ser salvo. Isso é heresia. Isso é heresia. Assim como quem ensina que se você não guardar o sábado também não pode ser salvo. Isso é heresia. Cristo cumpriu, Cristo pagou, Cristo resgatou o que nós precisamos. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso cordeiro, Ele é a nossa porta, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Senhor. Em Cristo somos mais do que vencedores. O livro de Hebreus nos afirma claramente, Hebreus capítulo 4, nós os que cremos entramos no seu descanso. Nós descansamos não naquilo que nós fazemos, descansamos em Cristo, porque Ele pagou o preço. A minha consciência descansa em Cristo, a minha mente descansa em Cristo, a minha alma descansa em Cristo, porque eu não posso fazer nada, nem dar dízimo, nem guardar sábado, nem cumprir lei, para me ser justificado, para que eu seja justificado. Cristo já fez tudo por mim. Glória a Deus por isso. O devorador que Malaquias diz é o gafanhoto, não é o demônio. É o gafanhoto que Deus enviaria para colher, para migrar, para comer a colheita, porque eles não estavam sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas para o sustento dos levitas. Dando sequência, o verso 12 de Malaquias 3. Neste verso, Deus graciosamente promete que, se Israel for obediente no dar os seus dízimos, dízimo para os levitas, dízimos dos festivais, dízimos dos pobres. 3. Se também as ofertas pelo pecado, ofertas pacíficas, oferta de paz, as ofertas eram sacrifícios de animais. Todas as nações a chamariam abençoada. Todas as nações que estavam em redor iriam reconhecer e chamar Israel de abençoada. É interessante que Deus não apenas advertiu Israel de que seria amaldiçoada se desobedecesse. A lei, interessante, a lei mostra que Deus não apenas advertiu Israel de que seria amaldiçoada, a lei mosaica, mas também prometeu que seria abençoada se obedecesse. Note estes textos. Primeiro, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Está lá em Deuteronômio. O verso 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Havia uma condição para que a bênção ou a maldição viesse sobre a nação. A obediência ou a desobediência para com os preceitos que Deus estava dando. Estes preceitos foram dados exclusivamente à nação de Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação da terra. Não são para a igreja, são para a nação de Israel. A igreja é um outro propósito. A igreja entra no conjunto, entra no cenário, quando Cristo agora dos dois, gentios e judeus, torna um só, e ambos aceitos diante de Deus. Porque perante a lei, o judeu era aceito e os gentios eram rejeitados.
Os judeus receberam as promessas. A ele pertencem as promessas. Mas a promessa é de que ambos, judeus e gentios, seriam um só diante de Deus. Também no versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Tudo seria bendito se obedecesse. Ao contrário, tudo seria maldito se não obedecesse. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tudo que eles fizessem seria abençoado, se fossem fiéis aos dízimos, às ofertas, à lei, ao sacrifício e a tudo. E da mesma forma, tudo que eles fizessem seriam amaldiçoados, se fossem infiéis. Este é o contexto de Malaquias. Não é o contexto da igreja. É o contexto de Malaquias. As obras traziam bênção ou maldição. O contexto de Malaquias está falando desta maldição. Não da maldição de que se você não der 10% do seu salário, você vai ser amaldiçoado. Vamos abrir a mente para entender. O verso 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Você terá muitos filhos, muito gado, muito fruto na terra. Tudo será abençoado se vocês me obedecerem. Esta era a promessa de bênção. Por outro lado, se não obedecerem, os filhos não serão em quantidade, os gados não serão em quantidade, os frutos da terra não terão em quantidade, e aquele que nascer, nem assim vocês comerão. Está claro? Texto sem contexto é um pretexto para a heresia. O verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. A promessa da bênção viria através da chuva. Por isso lá em Malaquias ele diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção que vos dê maior abastança. A bênção era a chuva seródia, a chuva temporã, a chuva no tempo certo, para que a terra produzisse, para que o animal tivesse o alimento, para que o gado produzisse. Esta era a bênção. Por quê? Porque o dízimo era cereais, mantimentos, gado, alimento. Nunca foi dinheiro. A bênção dos céus é a chuva no tempo certo. Está confirmado em Deuteronômio. Que se eles fossem fiéis, o Senhor, olha o verso 12, te abrirá o seu bom tesouro, o céu. As janelas dos céus que as igrejas pregam aí de bênçãos materiais para quem é fiel no dízimo, é mentira. É mentira. A janela do céu que Deus prometeu abrir era a chuva no tempo certo, para molhar a terra, para produzir o fruto, para dar abundância para a nação de Israel. Deuteronômio 28, verso 1 e 2, verso 4, verso 8, verso 11 e verso 12. Aqui, Deus prometeu abençoar Israel materialmente. No tempo da lei, a promessa era de bênção material. Essa era a promessa. A terra que emana leite e mel. Bendito serás no campo, bendito serás no entrar, ao sair, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás o teu gado, bendito serás a tua sementeira, bendito serás, bênçãos. Promessa de prosperidade. Debaixo da lei a promessa era essa. Debaixo da graça a promessa é outra. Jesus disse: se tiveres sustento com que vos cobrir, estejais satisfeito. Porque os que querem ficar ricos caem em quê? Tentações. O que a igreja tem feito? Tentado, aguçado a ganância das pessoas, com promessas de bênçãos materiais. Se você é mendigo, venha que você vai ser empresário. Venha para a corrente da prosperidade. Venha para isso. Quanto mais você dá, mais Deus responde. Você dá, Deus tem a obrigação de responder. Isso não está escrito, meu irmão. Isso é ganância de pregadores corruptos que estão extorquindo a sua fé, fazendo você barganhar com Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Você pode abençoar vidas com o seu dinheiro. E nós vamos ver mais à frente como.
mas Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata, tudo que existe é dele. Os pregadores pregam em nome de Deus, profetizam em nome de Deus, enganam as pessoas em nome de Deus, colocando na consciência de que quanto mais elas dão financeiramente para os seus rebanhos, para as suas denominações, mais Deus retribui. De maneira que os testemunhos que são dados são testemunhos de que eu andava a pé, hoje tenho 2, 3 carros. Eu estudava num colégio particular, hoje meus filhos estudam no exterior. Eu não tinha, hoje eu tenho. Eu não era, hoje eu sou. Esse é o testemunho que essas igrejas dão. Na sua grande maioria. Investem milhões em programas de televisão. Sabe por quê? Porque na televisão você tem um poder de persuasão tremenda. Alcança os lugares mais longínquos da terra, os locais mais distantes, através do rádio e da televisão, com promessas de bênçãos, extorquindo as pessoas. Deus não está satisfeito com isso, certamente. Esses enganadores que usam da fé das pessoas hão de prestar contas a Deus. Com certeza hão de prestar contas a Deus. A nossa convicção é que as bênçãos e maldições escritas em Malaquias 3, de 8 a 12, referem-se às bênçãos materiais que Deus prometeu a Israel em Deuteronômio capítulo 28. Um texto está intrinsecamente ligado ao outro. Não tem nada a ver com a igreja. Deuteronômio capítulo 28 foi proferido exclusivamente para a nação de Israel. Malaquias também foi proferido exclusivamente para a nação de Israel. O pregador que pega Deuteronômio para a igreja, ele está distorcendo, adulterando a palavra. Da mesma forma, o pregador que pega Malaquias e prega para a igreja, ele está distorcendo a palavra, enganando. Ele não está sendo sincero diante de Deus. Portanto, o que podemos concluir sobre o dízimo, sobre a lei mosaica? Penso que com segurança podemos concluir que o dízimo não tinha nada a ver com o dar dinheiro regularmente, numa base semanal ou mensal, mas ao contrário, tinha a ver com a adoração a Deus, conforme ordenado no templo do velho pacto, da velha aliança, feita entre Deus e a nação de Israel no Monte Sinai. O mandamento para dizimar, tal como os mandamentos para não comer camarão, nem ostras, tornou-se obsoleto, tornou-se ultrapassado, foi colocado de lado pela inauguração do novo pacto, que nos diz que pela oração, pela ação de graças, todo alimento se torna aceitável. Na morte de Cristo, tudo isso foi mudado, e nós estamos debaixo do tempo da nova aliança, graças a Deus. O dízimo foi o sistema de impostos e taxas ordenado por Deus sobre o sistema teocrático. O sistema teocrático, Deus era o comandante da nação de Israel. Enquanto as demais nações tinham reis, Deus era o seu juiz, Deus era o seu rei, Deus era o seu governador. Quando a nação de Israel quis imitar os povos e pedir um rei, ela começou a declinar. E Deus lhe deu Saul, um rei segundo o seu coração. E a gente que lê a Bíblia conhece a história. Se alguém deseja dizimar realmente, literalmente, em acordo com as Escrituras, teria que fazer o seguinte. Primeiro, deixar seu trabalho, comprar um pedaço de terra, de modo que possa criar seu gado e plantar e colher grãos, verduras, frutas. Segundo, encontrar algum descendente da tribo de Levi para sustentá-lo. E este é um descendente do levita Arão, que realmente seja sacerdote no templo em Jerusalém, que não existe mais. Terceiro, usar suas colheitas para observar as festas religiosas do Velho Testamento, tais como Páscoa, Pães Asmos, Pentecostes, Tabernáculos, quando, como e onde Deus ordenou, literalmente. Está tudo no mesmo pacote. Quarto, começar por dar pelo menos 20% de todas as suas colheitas e rebanhos a Deus. E quinto, esperar que, com toda certeza, Deus amaldiçoe sua nação em oposição ao próprio crente, com grande insuficiência material, se ela for infiel, ou a abençoe com grande abundância material, se ela for fiel. Este segundo ponto nós encerramos aqui, este segundo vídeo, confirmando o que já mostramos no primeiro. O dízimo faz parte da lei.
foi ordenado à nação de Israel, muito embora havendo os dois casos citados antes da lei, Abraão e Jacó, ambos de forma voluntária e uma única vez. Abraão não deu dos seus bens, que era riquíssimo, deu dos despojos de guerra. Jacó fez um voto depois de uma visão que teve e cumpriu esse voto 20 anos depois, e a Bíblia não relata outra vez que ele tenha cumprido. Quando o dízimo foi dado como pacto obrigatório, foi dado à nação de Israel, que tem a obrigação de cumprir. Não foi dado à igreja. O próximo passo do nosso estudo, nós vamos ver o dízimo no Novo Testamento. Aguarde nosso terceiro vídeo. E mais esclarecedor ainda será, porque aí você vai compreender realmente onde somos enganados com essa história de que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Continue com a gente. No nosso vídeo de número 3, nós vamos falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe.